Bem-vindos a essa nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num evento cinematográfico que, nossa, definiu uma geração de blockbusters. Vingadores, Ultimato. Temos aqui materiais que detalham não só a história que a gente viu na tela, mas todo o impacto estrondoso, sabe? A construção super meticulosa e o legado que esse filme deixou. Ele realmente marcou o fim de uma era para muita gente. É isso mesmo. Lançado em 2019, né, o Ultimato foi muito mais do que só um filme de super-herói. Foi o ápice, assim, de uma tapeçaria narrativa que foi tecida por 11 anos, 22 filmes da Marvel Studios, a famosa saga do infinito. E a nossa missão aqui não é só ficar relembrando o que aconteceu, mas investigar por que funcionou tão bem, de forma tão espetacular. O que fez essa culminação ressoar numa escala tão massiva. E o que isso diz pra gente sobre o cinema hoje, sobre o público? Precisamente, a gente está falando de um fenômeno cultural que literalmente parou o mundo. Os números de bilheteria são um indicador óbvio, claro, mas são só a pontinha do iceberg. O interessante mesmo é tentar desvendar a alquimia por trás disso tudo, sabe? Como que a narrativa seriada, o desenvolvimento dos personagens ao longo de uma década inteira e o timing cultural, como tudo isso convergiu para criar algo que foi, assim, muito maior do que a soma das partes. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Talvez começando pela magnitude, quase sísmica mesmo, do impacto inicial que ele teve. Os números são sempre o primeiro lugar para a gente olhar, né? São sim. E nesse caso, olha, eles contam uma história impressionante de antecipação. Ultimato não só se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, na época bateu quase 2,8 bilhões de dólares globalmente e superou momentaneamente aquele gigante que é Avatar, né? Antes dos relançamentos e tal. Mas a forma como ele chegou lá foi inédita. Arrecadar 1,2 bilhão de dólares no primeiro fim de semana mundialmente, isso não é só um recorde, é uma demonstração de força cultural, sabe? É uma escala que é até difícil de compreender. Eu lembro da sensação, parecia que todo mundo estava indo para o cinema ao mesmo tempo. As fontes que a gente consultou mencionam mais de 900 sessões esgotadas no Brasil antes mesmo da estreia. O que isso revela sobre a audiência. Não era só mais um filme, né? Exato. Esses números não refletem só marketing eficaz. Refletem um nível de investimento emocional do público que foi construído meticulosamente ao longo de 11 anos. Cada filme anterior, cada cena após créditos funcionou como um tijolinho nessa construção, sabe? As pessoas não foram ver só a conclusão de Ultimato. Foram ver a conclusão de uma jornada pessoal que elas compartilharam com esses personagens por uma década inteira. A Marvel conseguiu transformar o ato de ir ao cinema num evento comunitário global, quase tipo uma final de Copa do Mundo, onde a experiência compartilhada e aquela coisa de evitar spoilers virou parte do ritual. Nossa, essa questão dos spoilers era uma loucura mesmo, uma paranoia coletiva quase. Mas essa urgência toda estava ancorada num gancho narrativo muito poderoso que o filme anterior deixou, certo? Sem dúvida alguma. Guerra Infinita terminou com um dos maiores cliffhangers, né, da história do cinema popular. Thanos venceu, metade do universo virou pó. Puf! Ultimato começa nesse lugar sombrio, de luto, de fracasso, de desesperança total. A missão dos heróis que sobreviveram, que era reverter o estalo de Thanos, parecia quase impossível. E isso só aumentava a tensão e a expectativa sobre como eles iam conseguir fazer aquilo. E a solução que eles encontraram, uma viagem no tempo, foi um ponto central. Como é que os materiais que a gente tem abordam essa escolha narrativa? Porque, né, viagem no tempo pode ser um terreno bem traiçoeiro na narrativa. É um ponto crucial, sim. A solução veio através do reino quântico que foi apresentado lá nos filmes do Homem-Formiga, como aquela dimensão subatômica onde as leis do tempo e do espaço são meio fluídas, instáveis. Usar isso como mecanismo para viagem no tempo foi uma aposta narrativa, assim, considerável. Por um lado, permitiu revisitar momentos-chave de filmes anteriores, o que funcionou como uma celebração da própria saga e uma recompensa, assim, imensa para os fãs mais atentos. Foi um jeito de fazer o filme ser sobre sua própria história acumulada. Funcionou quase como um greatest hits interativo dentro da própria trama. Mas
E os riscos? A crítica sobre ser uma solução meio fácil, um Deus ex machina, isso aparece nas fontes. Sim, essa discussão existiu bastante. Qualquer mecânica de viagem no tempo abre porta para paradoxo, para questionamento sobre a lógica interna, né? As fontes indicam que os roteiristas e os diretores dos irmãos Russo tentaram estabelecer regras próprias, tipo aquela de mudar o passado não muda o seu futuro, para tentar mitigar isso. Eles transformaram a missão mais num roubo no tempo para coletar as joias do infinito do que numa tentativa de reescrever a história toda. No entanto, a complexidade disso, claro, inevitavelmente gerou debates intensos entre os fãs sobre a consistência dessas regras, especialmente em relação ao final do Steve Rogers, do Capitão América. Mas, narrativamente falando, o foco maior estava no potencial emocional que essa viagem no tempo destravava, sabe? E é aí que a coisa fica realmente interessante. Porque Ultimato, apesar de ter essa escala épica, gigantesca, ele é profundamente focado nos personagens e nos arcos emocionais deles. Não é só sobre consertar o universo, é sobre como os heróis lidam com a perda, com o trauma, com a busca por redenção. Exatamente. O filme dedica um tempo considerável ali no primeiro ato para mostrar as consequências psicológicas do estalo nos Vingadores originais. A gente vê um Thor devastado, fora de forma, um Tony Stark recluso, traumatizado, uma Viúva Negra tentando manter a esperança viva meio que à força, um Bruce Banner que encontrou um equilíbrio bem peculiar como o Professor Hulk e um Gavião Arqueiro que foi consumido pela vingança depois de perder a família. Essa exploração do trauma e da responsabilidade dá um peso emocional imenso para a missão que vem depois. A viagem no tempo não é só uma aventura, é uma chance de confrontar o passado, literal e figurativamente. E essa jornada toda culmina naquela batalha final que é, nossa, monumental. Ver todos aqueles portais se abrindo, o retorno dos heróis que tinham sido dizimados. Aquilo foi um momento de catarse coletiva nos cinemas, lembro do pessoal vibrando. Foi o clímax visual e emocional de toda a saga do infinito, sem dúvida. A escala sem precedentes no MCU reunindo dezenas e dezenas de heróis contra o exército do Thanos. Mas o poder da cena não está só no espetáculo visual, está na recompensa narrativa que ela entrega. Cada herói que retorna ali representa a vitória sobre aquela desesperança toda que foi estabelecida em Guerra Infinita. É a validação do sacrifício e do esforço monumental dos Vingadores originais. E o famoso grito Vingadores Avante do Capitão América funciona tão bem porque foi segurado por 21 filmes. Foi o pagamento de uma dívida emocional com o público, sabe? Falando nos Vingadores originais, Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, eles são o núcleo dessa história, né? O coração. Como que as fontes analisam o fechamento dos arcos deles? Porque para muita gente, Ultimato é sinônimo de despedida mesmo. Sim. O filme funciona explicitamente como um capítulo final para várias figuras centrais. O Tony Stark, né, o personagem que iniciou todo o MCU lá em 2008, ele tem seu arco completado com aquele ato de sacrifício supremo, usando as joias do infinito para derrotar o Thanos, o que ecoa toda a jornada dele do egoísmo para o altruísmo. É um final trágico, sim, mas narrativamente muito satisfatório para a maioria. E contrasta bastante com o final do Capitão América, né? Exatamente. O Steve Rogers, aquele homem fora do tempo que sempre colocou o dever acima de tudo, ele escolhe pela primeira vez ter uma vida pessoal. Ao retornar as joias para o passado, ele decide ficar lá com a Peggy Carter e viver a vida que sempre lhe foi negada. É um final mais agridoce, talvez. Geram muitas discussões sobre as implicações para a linha do tempo, mas que oferece um fechamento pessoal para um personagem que sempre foi definido pelo sacrifício. As fontes destacam como esses dois finais, de certa forma opostos, simbolizam o encerramento da espinha dorsal da primeira década do MCU. E a Viúva Negra? O sacrifício dela lá em Vormir foi um dos pontos mais debatidos, eu lembro. Com certeza. A Natasha Romanoff se sacrifica para obter a Joia da Alma num ato que espelha um pouco da Gamora em Guerra Infinita. Foi visto como um momento poderoso de redenção e de agência para a personagem, que sempre buscou limpar o vermelho em seu livro, como ela dizia. No entanto, também gerou críticas. Por acontecer antes da batalha final, o que a privou de participar daquele clímax reunido, e por alguns sentirem que o sacrifício dela foi menos celebrado dentro do filme, se comparado com o do Tony Stark.
É um exemplo de como essas conclusões, mesmo sendo muito significativas, não foram universalmente aplaudidas. Sempre tem debate, né? E os outros? O Thor continua a jornada dele, agora com os Guardiões da Galáxia, o Hulk encontra uma nova forma, e claro, tem o retorno de todos os outros. Pantera Negra, o Homem-Aranha, Doutor Estranho, Capitão Marvel, Homem-Formiga. O papel deles foi mais do que só aumentar os números na batalha final, certo? Definitivamente. O retorno de personagens como o Pantera Negra e o Homem-Aranha, que tiveram suas próprias franquias de sucesso interrompidas pelo estalo, foi crucial para aquela sensação de restauração, de que as coisas estavam voltando ao normal. O Homem-Formiga foi instrumental ao trazer a ideia do reino quântico para o jogo. O Doutor Estranho representa aquela visão do único futuro possível, validando as ações dos heróis, e a Capitã Marvel chega como uma força poderosa no momento certo. A presença deles reforça a ideia de um universo totalmente interconectado e a importância de cada peça individual nessa tapeçaria maior. Ver o T'Challa e o pessoal de Wakanda liderando uma das frentes na batalha foi particularmente impactante, ainda mais considerando o que veio depois na vida real. Tudo isso acabou solidificando o filme não apenas como um sucesso de bilheteria, mas como um verdadeiro marco cultural. As frases, os momentos, eles transcenderam o filme em si. Sim, o legado cultural é inegável. Frases como "Eu sou inevitável" do Thanos e a resposta do Tony Stark, "Eu sou o Homem de Ferro", ou o "Vingadores Avante", viraram parte do léxico da cultura pop instantaneamente, viraram memes, referências constantes, símbolos de momentos cinematográficos que foram compartilhados por milhões. Mas o legado vai além disso. De que forma? O que as fontes apontam como o impacto mais duradouro de Ultimato? Olha, o filme solidificou o modelo de universo compartilhado como o padrão ouro para os blockbusters de franquia. Ele demonstrou que um investimento paciente e de longo prazo na narrativa e nos personagens poderia gerar um engajamento e um retorno financeiro sem precedentes. Ultimato não foi só a conclusão da saga do infinito, foi a validação definitiva da estratégia da Marvel Studios que começou lá em 2008 com o primeiro Homem de Ferro. Virou um estudo de caso sobre como construir e manter um fandom global massivo. Isso levanta uma questão interessante sobre o que veio depois, né? Ter um clímax tão definitivo como o Ultimato cria um desafio enorme para continuar a história. Não cria? Como é que se mantém o público engajado depois do final? Esse é um dos pontos mais complexos do legado, sem dúvida. Ultimato estabeleceu um padrão de escala de resolução emocional tão alto que se tornou um ato dificílimo de seguir, tanto para a própria Marvel quanto para outros estúdios tentando replicar o sucesso. As fases subsequentes do MCU tiveram que lidar com a sombra de Ultimato, buscando novas direções enquanto ainda lidavam com as consequências daquele evento todo. O filme representa para muitos o ápice da experiência do universo compartilhado, e a busca por recriar aquele nível de fervor cultural coletivo continua sendo um desafio central para a indústria do entretenimento hoje. Essa capacidade de gerar um evento global compartilhado, onde milhões de pessoas sentem que precisam ver algo ao mesmo tempo para participar da conversa cultural. Isso parece cada vez mais raro hoje em dia, com tudo tão fragmentado. Exatamente. Numa era de consumo de mídia cada vez mais fragmentado, mais individualizado, Ultimato conseguiu criar uma experiência massivamente coletiva. Seja nos cinemas lotados, nas discussões online, na febre para evitar spoilers, o filme dominou a conversa global por semanas a fio. Essa capacidade de unir uma audiência tão vasta em torno de uma única história fictícia é talvez uma das partes mais significativas e difíceis de replicar do seu legado. Então, resumindo um pouco essa nossa exploração, Vingadores, Ultimato não foi só um filme. Foi a convergência de uma década de histórias, um fenômeno de bilheteria que refletiu um investimento emocional profundo do público. Foi um palco para despedidas super impactantes de personagens icônicos e a consolidação de um modelo narrativo que, redefiniu o blockbuster moderno. Sim, e o que eu acho mais fascinante, olhando para trás agora, é como ele demonstrou o poder da paciência narrativa no cinema mainstream. Numa indústria que muitas vezes é focada no retorno rápido, no imediato, Ultimato foi a prova de que construir um mundo e desenvolver personagens ao longo de muitos anos
pode levar a uma recompensa exponencial, tanto financeira quanto culturalmente. Para quem estuda mídia, cultura pop ou mesmo estratégias de franquia, o Ultimato continua sendo uma fonte riquíssima de lições sobre como cativar e manter uma audiência em escala global. Mostrou que o público está disposto a investir profundamente quando a promessa narrativa é cumprida de forma tão espetacular. E isso nos deixa com uma reflexão final interessante, né? Ao entregar um encerramento tão poderoso e, de certa forma, definitivo para tantos elementos centrais, como uma saga como essa pode efetivamente terminar e ainda assim precisar continuar? O que o Ultimato nos ensina sobre a natureza dos finais em narrativas seriadas que talvez, pela própria natureza comercial delas, nunca queiram realmente acabar? Será que cada final é, na verdade, só o prelúdio para a próxima grande construção que vem por aí? Fica a pergunta no ar.